Então você é um astrofísico e um cientista, e você tem um ministério, é um Instituto de Ciência Bíblica. Conte-me um pouco sobre isso. Bem, é para ajudar as pessoas a verem que a ciência não é antagonista da Bíblia, mas na verdade a ciência é baseada em princípios bíblicos. A razão pela qual podemos fazer ciência é porque Deus sustenta o universo de maneira consistente. E de fato, a maioria dos pais fundadores e várias disciplinas da ciência eram cristãos devotos. E assim, há meio que um mito comum hoje em dia de que, você sabe, ser científico é ser anticristão ou vice-versa. E o ministério existe para combater essa propaganda. Bem, é interessante porque quando você interage com ateus no Twitter, que é um lugar onde eu frequentemente estou, a primeira coisa que eles dizem é: bem, eu não acredito, você sabe, nos seus mitos. Eu acredito na ciência e nos fatos. Você sabe, esse é o argumento. É um argumento repetido. E então se torna, eu acho, problemático quando as pessoas encontram você sabe, um cientista inteligente que está dizendo não há conflito. Então você pode expandir um pouco sobre isso? Apenas essa noção de que eles acreditam que há um conflito entre acreditar na Bíblia e na ciência? Por que não há um conflito aí? Bem, uma das grandes coisas é que muito do que é propagado como ciência não é. Você sabe, as pessoas vão afirmar e consistentemente que a ideia darwiniana de evolução de micróbios eventualmente se tornando pessoas, isso é ciência. Não, não é. Não é testável, não é repetível no presente. Agora, a criação também não é, mas a diferença é que a criação torna a ciência possível. O fato de que Deus criou o universo e instalou ordem nele e criou padrões para nós descobrirmos, isso é o que a ciência é. É sobre descobrir os padrões que Deus colocou na natureza. É sobre encontrar a maneira consistente e repetível que Deus sustenta a sua criação. A ciência é baseada nisso. Testabilidade, repetibilidade. Isso não seria possível se Deus não sustentasse o universo de maneira consistente para nosso benefício. E Ele nos prometeu fazer isso em lugares como Gênesis 8:22, onde Ele promete as estações básicas, o ciclo de dia e noite, os ciclos da natureza serão no futuro como foram no passado. E assim podemos confiar nisso. Se há um universo ao acaso, por que você esperaria qualquer uma dessas coisas? Quero dizer, se isso fosse apenas um Big Bang, se fôssemos apenas escória de lago rearranjada, então por que você esperaria que um acidente pudesse entender outro acidente? E assim, os princípios da ciência são baseados na criação bíblica. As pessoas dizem, bem, eu rejeito mitos. Bem, você acredita no Big Bang? Sim. Bem, isso é um mito, quero dizer, isso é um mito sobre como o universo veio a ser. Não é algo que você pode testar e repetir em um laboratório. A ideia de que algo como bactérias eventualmente evoluiu para pessoas, isso é um mito. Isso não é algo que você pode repetir em um laboratório. A verdadeira ciência, a ciência testável, repetível, observável, é baseada na criação e é consistente com ela. Quais barreiras, se houver, você encontrou, sabe, em seu ministério e em sua carreira, equilibrando esse mundo que não deveria ser, de uma perspectiva cristã, difícil de equilibrar, porque eu acho que tudo o que você disse é 100% verdade. Como cristãos, você sabe, a ciência explica como Deus fez isso, e você sabe, podemos explorá-la dessa maneira. Mas quais barreiras você encontrou tentando, você sabe, trabalhar talvez no mundo secular e no mundo da fé, quando se trata de ciência? Bem, eu acho que não há barreira intelectual porque, como eu disse, a ciência faz sentido na cosmovisão cristã. Eu acho que as barreiras são que as pessoas não são muito educadas sobre esse assunto. As pessoas têm essa ideia errada de que a ciência é de alguma forma naturalista ou ateísta, e essa é meio que a propaganda que os naturalistas têm empurrado, que para ser um cientista você tem que acreditar no naturalismo e que a natureza é tudo o que existe. Então, aliviar essa ideia errada, eu acho que é a maior barreira. E as pessoas não são bem treinadas em lógica, e isso é algo que eu percebi que a importância da lógica em tentar explicar as coisas para as pessoas. E a maioria das pessoas não conhece lógica. E assim, uma grande parte do Instituto de Ciência Bíblica é ensinar lógica às pessoas, como ser racional. A maioria das pessoas não é racional. Sim. E eu não quero dizer isso para ser maldoso. É apenas verdade. Eles não ensinam isso nas escolas mais. E as emoções tendem a, às vezes, tomar conta. Absolutamente. Sim. As pessoas ficam muito exaltadas quando você toca na cosmovisão delas. De verdade importa se você acredita ou não em Deus, e isso afeta a maneira como você vive sua vida. E se você tem um estilo de vida particular que você gosta e Deus interfere nisso, bem, então você está motivado. As pessoas estão motivadas a não acreditar no Deus bíblico e na criação bíblica em particular.
Você, como cientista, qual é, e talvez haja mais de uma coisa, mas a evidência mais convincente e irrefutável para você de que há um Deus que criou todos nós e criou a ordem? Há tantas que confirmam uma criação bíblica. O fato de que você sabe, nosso DNA tem instruções. Você tem 3 bilhões de pares de bases vezes 2 conjuntos de DNA, 6 bilhões de pares de bases. Essas são as instruções para fazer você. É bastante incrível e está codificado em uma molécula. Isso é impressionante. Ou apenas as leis da natureza, o fato de que o universo obedece às leis da natureza. Mas eu acho que a melhor realmente é apenas o fato de que o conhecimento científico é possível. Porque você pensa sobre isso. Se somos apenas um acidente do acaso da natureza, como poderíamos saber qualquer coisa? Como poderíamos confiar que nosso próprio intelecto é remotamente confiável em termos de entender a verdade e ser capaz de discernir a verdade do erro e assim por diante? Se somos apenas um acidente, seria como uma bola 8 mágica. Você conhece aquelas velhas bolas 8 mágicas onde você a sacudia e ela dava uma resposta aleatória? Não seria ridículo confiar nisso? Porque é apenas acaso. Agora, se nosso cérebro é assim, seria ridículo confiar em qualquer uma de nossas próprias conclusões. Mas se somos feitos à imagem de Deus, se temos a capacidade de ser racionais, se Deus fez nossos sentidos e os fez basicamente confiáveis, e fez o universo e o fez compreensível, então esperaríamos bem, sim, podemos saber algumas coisas porque temos um Criador. E então eu acho que o fato de que o conhecimento é possível é realmente o melhor argumento para Deus e não apenas qualquer Deus, o bíblico. Sim, você sabe, e é uma questão de prova, sabe? Ateus dirão, bem, não há prova e você não pode provar. E se você tem a criação e acredita que há um Deus que criou, bem, então quem criou Deus? Você sabe, isso é sempre como eles tentam ter esse argumento de quem criou Deus. E, obviamente, não temos respostas para algumas dessas coisas, mas no nível básico, parece-me que quando você olha para todas as coisas, e eu não sou um cientista, ok? Sou jornalista treinado, isso é o que eu fiz. Mas quando você olha para a realidade, plantas, vida ao nosso redor, o fato de que os humanos têm conhecimento para construir estruturas como a arca, e você leva tudo isso em consideração, a coisa lógica natural é, bem, alguém tem que criar algo. Alguém criou aquela arca, algo teve que ter feito tudo isso. Sabe, isso é como a base para mim da lógica. Por que tantos rejeitam isso então? Bem, isso interfere com a maneira como eles querem viver. E sabe, eu diria que a fé cristã é provável. Muitas pessoas se separam de mim nessa questão, mas você sabe, em Romanos 1:20, Deus indica que não há desculpa para a descrença nele. Nenhuma desculpa. E a forma como está redigido em grego é interessante. Não, é uma apologia, significando que eles não têm defesa. E isso me diz que podemos saber com absoluta certeza. Deixe toda a casa de Israel saber com certeza que Deus o fez tanto o Senhor quanto Cristo, este Jesus que vocês crucificaram. Podemos saber com certeza a cosmovisão cristã. As pessoas dizem, mas eu não estou convencido. Bem, isso é uma questão totalmente diferente. Só porque só porque você não está convencido, não significa que eu não provei algo. Quero dizer, eu posso provar que EMC2 e a maioria das pessoas nem entenderia a prova, muito menos aceitá-la. Mas isso não significa que eu não a tenha provado. A cosmovisão cristã é assim. É objetivamente provável em virtude do fato de que o conhecimento não seria possível em nenhuma outra cosmovisão. É só se o universo é do jeito que a Bíblia diz que é. Se Deus é do jeito que a Bíblia diz que ele é, se a mente humana é do jeito que a Bíblia diz que nossa mente é, que o conhecimento seria possível. Então eu acho que é provável. E então algumas dessas perguntas capciosas são muito facilmente respondidas se você souber apenas um pouco sobre lógica. Você sabe. Bem, quem fez Deus? Bem, Deus é eterno e, portanto, não pode ter um criador. Qualquer coisa que é eterna não pode ser criada, porque para ser criada, você teria que não existir em algum momento e depois passar a existir. Então, isso não é o caso com Deus, ele é eterno. E você diz, bem, isso me incomoda. Bem, esse é o seu problema, certo? E muito do que acontece é tão padronizado, como você estava dizendo. Sim. É tão padronizado. Se uma coisinha estivesse um pouco fora do lugar, sabe, nós morreríamos. Quero dizer, não haveria como qualquer coisa na Terra que pudesse sequer sobreviver. Então olhar para tudo isso e se afastar e começar a dizer, bem, quem criou Deus? Bem, espere um minuto. Não, você tem que pelo menos dizer, algo criou tudo isso. Quero dizer, para mim, é quase a definição de insanidade negar isso. Mas você tem essas conversas com as pessoas e eu acho, como você estava dizendo, algumas pessoas elas querem viver a vida do jeito que querem viver. Sim. E pode ser subconsciente,
que elas nem percebem. Mas, sabe, nós também vivemos agora nesta era de relativismo moral, onde as coisas, quero dizer, até mesmo coisas básicas que nunca foram questionadas agora estão sendo questionadas. E com isso em mente, parece uma era mais difícil para os cristãos existirem, especialmente se não estivermos equipados com conhecimento e compreensão. Qual é a sua recomendação para os cristãos que podem estar assistindo isso? Que eles ficam intimidados quando estão conversando com um cientista ou eles não têm certeza do que dizer? O que você faria para equipá-los ou diria para equipá-los? Bem, esse é todo o propósito do nosso ministério. O Instituto de Ciência Bíblica é projetado exatamente por essa razão, para equipar as pessoas. Então, confira nosso site, biblicalscienceinstitute.com. Temos artigos gratuitos no site que irão equipar as pessoas para pensar melhor, para poder defender a fé melhor. Esse é o ponto disso. É sobre isso que somos. Em geral, apenas saber um pouco sobre o básico da ciência eu acho que é muito útil. Saber um pouco sobre genética, um pouco sobre fósseis, porque todas essas coisas confirmam a criação e o dilúvio global. Elas confirmam a história bíblica. Saber um pouco sobre lógica e então, em última análise, o reconhecimento de que o conhecimento não seria possível sem o Deus bíblico. Eu sei que esse é um tipo diferente de argumento e as pessoas não estão acostumadas com ele, mas, no entanto, eu acho que é a prova de balas. Eu não tive ninguém capaz de refutar esse argumento e dizer, sim, há essa outra cosmovisão que torna o conhecimento possível. Não há. O conhecimento começa com Deus. Provérbios 1:7 indica isso. E então esse é um argumento poderoso. Eu aprendi muito dessas coisas com o Dr. Greg Bunsen. Ele está com o Senhor agora, mas qualquer coisa de Greg Bunsen Ele foi um maravilhoso apologista cristão do século XX e eu encorajaria as pessoas a lerem suas obras também. Você pode falar um pouco sobre seleção natural, sua opinião sobre isso? Descreva para as pessoas, porque eu acho que quando começamos a entrar nessas áreas, novamente, as pessoas não sabem. E não sabendo, isso faz você dar um passo para trás. E então não há engajamento ou discussão. Sim. Nos guie por isso. Sim, na verdade é um princípio bíblico. E isso foi escrito por Edward Blyth, que era um criacionista. Muitas pessoas pensam que Darwin inventou a seleção natural. Ele não inventou. Ele pode ter cunhado o termo, mas o processo do fato de que organismos bem adaptados ao seu ambiente tendem a sobreviver melhor do que aqueles organismos que são menos adaptados ao seu ambiente. Sim, isso é verdade, certo? Você pode observar isso. Sim, exatamente. Quero dizer, certas plantas que só crescem em certos ambientes, e eis que são essas as plantas que crescem lá, não é surpreendente. O que Darwin fez foi tentar convencer as pessoas de que ele tentou ligar a seleção natural à evolução e foi um truque inteligente porque você pega algo que é verdade e visivelmente verdadeiro e você liga a algo que é falso que você quer persuadir as pessoas a acreditar. E funciona. Muitas pessoas foram levadas a acreditar na evolução porque viram a verdade óbvia da seleção natural. E muito ocasionalmente um cristão fará o oposto. Eles rejeitarão a seleção natural porque acham que é a mesma coisa que a evolução. Não é, e é lamentável que alguns criacionistas tenham caído na armadilha de Darwin, pode-se dizer. Mas isso é um princípio criacionista, é algo que é mencionado na Bíblia. O fato de que os organismos que sobreviveram ao dilúvio tiveram que estar na arca ou tinham que ser bem adaptados ao seu ambiente. Esse é um exemplo de seleção natural ali mesmo. Todos os animais terrestres que não estavam na arca morreram durante o ano do dilúvio. Esse é um exemplo de seleção natural em ação. Então é apenas um princípio da natureza que é verdadeiro em um mundo caído. Os organismos morrem se não estão bem adaptados ao seu ambiente. Esperaríamos isso. Isso faz com que os organismos se adaptem de certa forma, no sentido de que, se eles não estão já ajustados a esse ambiente, tendem a morrer. E assim encontramos que os organismos são bem adaptados ao seu ambiente. Se não fossem, não estariam lá. Agora, nós tocamos um pouco nisso, mas o código secreto da criação é algo sobre o qual você falou. Você pode nos explicar isso? Sim, isso é algo que eu li sobre anos atrás e isso simplesmente me fascinou. O fato de que há um tipo de um bonito padrão embutido nos números. E você sabe, como você faz sentido disso? Quero dizer, se você descobrisse um código em um livro ou algo assim, você diria, uau, alguém realmente inteligente codificou essa informação no livro. O que acontece se você encontrar um código secreto nos números? Você diria, uau, espere um minuto, quem fez os números? Bem, Deus fez os números. Quero dizer, nós não os fizemos. Nós inventamos a notação em termos de que isso significa 1 e isso significa 2 e são, você sabe, notações diferentes. Os romanos têm sua própria notação e assim por diante. Mas há
Há um código embutido nos números que foi descoberto na década de 1980, quando matemáticos começaram a executar o que são chamados de algoritmos recursivos, onde você insere um número em uma fórmula, você obtém um novo número, você o insere novamente, você obtém um novo número, você o insere novamente. E ele ou vai para o infinito ou vai permanecer meio pequeno. E se você fizer gráficos de quais números pertencem a certos conjuntos, você obtém essas formas incríveis. Um dos primeiros que foi descoberto é chamado de conjunto de Mandelbrot, em homenagem ao seu descobridor Benoit Mandelbrot, que trabalhou para a IBM, e foi somente na década de 1980 que os computadores eram rápidos o suficiente para começar a traçar essas coisas. E quando você dá zoom na forma, é incrivelmente bonito e você obtém esses padrões incríveis, intrincados e bonitos. É a obra de arte de Deus embutida nos números. Existe desde a criação e ainda assim só foi descoberto na década de 1980, quando os computadores eram rápidos o suficiente para poder vê-lo. E então eu acho que as implicações disso faz sentido na cosmovisão cristã, porque temos um criador dos números, Deus. A mente de Deus é a fonte dos números. Você não pode explicá-lo por um mecanismo evolutivo, porque os números não evoluem, certo? Não é como se 7 costumava ser 3, mas só há uma cosmovisão criacionista quando se trata de números. E então não há explicação evolutiva secular. Só faz sentido na cosmovisão cristã. Isso nos dá uma pequena janela para a mente de Deus. E eu nunca realmente pensei sobre isso. Eu nunca pensei sobre números. Isso é fascinante. Todo o resto, você sabe, nós debatemos e discutimos. Há mudanças, as coisas se movem e progridem, mas os números são números. Eles são fixos. Eles estiveram lá e são o que são. Bem, essas pessoas dizem, os seres humanos criaram a matemática. Não. Nós descobrimos a matemática e descobrimos as leis da matemática. Se nós a criássemos, poderíamos criá-la de forma diferente, certo? Poderíamos criar leis diferentes. Mas não é assim que funciona. Existem certas verdades matemáticas que são simplesmente verdadeiras e são descobertas. E isso faz sentido à luz do fato de que a mente de Deus é responsável pelas leis da matemática. A matemática é a maneira como Deus pensa sobre os números. E então, quando você estuda matemática, você está realmente fazendo teologia. Você está, de certo modo, você está aprendendo algo sobre como Deus pensa. E então, quando eles começaram a traçar esses conjuntos de Mandelbrot e dar zoom em vários aspectos dele, é incrivelmente bonito. E você vê o lado artístico de Deus, assim como o intelecto. É absolutamente surpreendente e é infinitamente complexo. Você pode dar zoom nessas coisas para sempre, o que também é incrível, porque isso nos diz que a mente de Deus é infinita, o que sabíamos pelas Escrituras. Mas, no entanto, uau, que mente o Senhor tem, e estamos apenas tendo um pequeno vislumbre dela hoje. E continuando a aprender mais à medida que o tempo passa. Sim. Isso é um pouco de uma direção diferente aqui, mas eu queria perguntar sobre o seu histórico. Você sabe, o que foi para você, e talvez se você quiser falar um pouco sobre sua jornada de fé, mas que o levou na direção da ciência e da fé? Eu sempre gostei de ciência e fui muito abençoado por ter sido criado em um lar cristão. E, você sabe, algumas pessoas cometem a falácia ad hominem circunstancial, certo? Elas dirão, você é apenas um cristão porque foi criado em uma família cristã. Esse é outro, sim. Essa é outra crítica ateísta que recebo o tempo todo. E claro que eu poderia contra-argumentar dizendo, você só acredita na tabuada porque aprendeu na escola. Quero dizer, isso é verdade, certo? Mas, no entanto, eu tenho algumas razões muito boas para acreditar na tabuada. E da mesma forma, eu tenho razões muito boas para continuar acreditando no sistema cristão. O fato de que ele torna o conhecimento possível, por exemplo. Então, sim, eu fui criado em uma família cristã, fui criado na igreja. Eu tinha todas as razões para acreditar que a Bíblia é verdadeira desde o início. Eu nunca encontrei nenhuma razão para duvidar disso, enquanto estudei vários aspectos da ciência, mas sempre gostei de ciência. É algo que eu acho que o Senhor colocou em mim, apenas um interesse em entender como o universo funciona, astronomia em particular, mas eu amo todos os ramos da ciência, biologia, geologia. Tudo isso me fascina. E para mim também isso nos diz algo sobre a mente de Deus. E assim, como cristão, eu vejo a ciência dessa perspectiva. Estou estudando algo sobre Deus e sua mente e a maneira como ele pensa e cria. Então foi natural que eu entrasse em um ministério que tem muita ciência, mas é de uma cosmovisão cristã. E a última pergunta que tenho para você é, o que é que te mantém no ministério? Porque eu imagino que, além da paixão, ver isso se concretizar, ver o trabalho se concretizar. Então, o que é que te mantém seguindo em uma direção positiva? Neste ministério, na verdade, é um ministério legal e gratificante de se fazer parte, realmente.
A coisa que realmente me encoraja é quando vejo outros cristãos se animarem. Eu tive muitas pessoas que disseram, uau, sabe, eu ouço suas apresentações, eu li seus livros. Isso realmente fortaleceu minha fé. Isso realmente me deixou animado por ser cristão. Eu tive outras pessoas que disseram, eu costumava ser ateu e eu li seu livro, Prova Definitiva da Criação. Eu sou cristão agora. Louvado seja Deus. Isso é incrível. Então você está realmente ouvindo histórias de pessoas que foram de um ponto a outro? Sim, e em todos os lugares entre esses pontos. Algumas pessoas dizem, sabe, eu era meio cristão, mas eu não estava frequentando a igreja. Seu livro me trouxe de volta à igreja. Louvado seja Deus. Fazendo as pessoas pensarem mais profundamente sobre Sim. quem elas são para se moverem nessa direção. E você sabe, em última análise, o Espírito Santo que atrai as pessoas para si mesmo. Mas, no entanto, Deus nos usa às vezes para levar a informação adiante. E que honra tenho disso. É isso que me mantém. É por isso que faço o que faço. Eu quero que as pessoas sejam salvas. Eu quero que as pessoas sejam, e as pessoas que já são salvas, sejam ainda mais animadas com sua fé e amem a Deus ainda mais. É isso que me mantém.